Oi, a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estamos reunidos mais uma vez para dar sequência à nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte. Agora na parte 2, que é o capítulo 6 de Mateus. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Diz assim o versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto ou aposento e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Diferente do fariseu hipócrita, do saduceu hipócrita, ou de qualquer judeu, ou de qualquer pessoa da nossa atualidade, hipócrita, que gosta de exibir a oração que Deus recebe, não é oração exibicionista, mas é aquela oração que você faz no seu secreto, no seu íntimo para Deus. Isso não literalmente tem que ser um quarto literal, não literalmente tem que ser um aposento literal, ou seja, mas isso se refere a justamente não ser algo que é ostentado, porque a oração não é feita para ostentação, a oração é feita para você se chegar a Deus, no intuito de humilhação, de comunhão, para que Deus possa te chegar-se a você, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Ok? E aí, aquilo que você faz em secreto, não para exibir, não para mostrar para os homens, não, aí você recebe a recompensa de Deus, mas aqueles que fazem isso já recebem a recompensa dos homens. É o que Jesus diz. Mas aí Jesus fala sobre um outro tipo de coisa que não deve ocorrer na oração. A oração não deve ser exibicionista para as pessoas verem como os hipócritas fazem. Mas a oração também não deve ser uma oração com falatório vão, com vãs repetições. Eu gostaria de pegar aqui um comentário do irmão Moody para poder ilustrar o que eu tenho terminado de falar. Ele diz assim, que é o comentário de Mateus: vãs repetições ou tagarelices. Moody interpretou vãs repetições ou falatórios como tagarelice, falar demais e falar muita coisa desnecessária, ou repetir muitas palavras como rezas e orações intermináveis. São características das orações pagãs ou dos gentios, né? Pagãos para os católicos, né? Por causa do paganismo, né? E gentios. E como a ostentação é dos hipócritas. Então, a característica da oração pagã, ou seja, aquela oração como mantra, como a reza, né? É a característica de uma oração muito repetitiva. Tal atitude, ele escreveu aqui, é como se a oração fosse um esforço para vencer a má vontade de Deus em responder, cansando com palavras. Não é bem assim, não. Insiste. Aí alguém pode estar interpretando mal a passagem de Jesus, né, onde ele fala batei e abri-se-vos-á. Não é bem assim, não. Não é nesse sentido. Você não vai cansar Deus com as suas palavras. Pelo contrário, pode cansar e ele não quer. Pode cansar, digo, né? E não responder, né? Porque não é bem assim. A oração se trata de uma questão, de uma conversa séria, de uma comunhão. E diferente dos gentios que oram a deuses mortos, e diferente das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que oram a um Deus morto, nós oramos a um Deus vivo e a um Deus que conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós a pedirmos. Agora, a questão que Jesus fala de bater e abrir-se-vos-á, pedir né, buscai e achareis. Essa questão se fala daquilo lá da parábola da mulher, Lucas 18, versículo 1,
do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso quer dizer que você tem que estar sempre orando, tem que estar sempre buscando diante de Deus, tem que estar sempre chegando diante de Deus. Sempre chegando diante de Deus, mas não é a mesma coisa de você estar ali repetindo a mesma coisa, como se fosse aquilo uma palavra mágica, que ao você repetir, mentalizar, você vai acabar conseguindo a coisa. Não é isso não. Você chega perante Deus como você chega perante um pai, e você conversa com ele, e ele avalia o seu coração. Ele vê a sinceridade e a honestidade de suas palavras. E ele te responde, mas também não de acordo com o seu pedido, porque Deus sabe do que nós precisamos, mas ele te responde de acordo com a necessidade. Se você é filho, você entenderá o que ele vai te dar, ou entenderá o que ele não vai te dar, porque você vai saber. Mas essa oração, do dever de você orar sempre e nunca desfalecer, está no sentido de comunhão, que você sempre tem que ter uma vida de oração, uma vida de se chegar a Deus, uma vida de buscar a Deus, uma vida de intimidade, uma vida de diálogo constante com Deus. Diálogo é diferente de petição chata, de ficar no pé da orelha de alguém, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, não é bem assim não. É diferente, é comunhão. E Deus, porque Deus conhece nosso coração, antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa, Ele já sabe o que é que nós precisamos, né? Jesus orou a noite inteira, Lucas 5:2, e repetiu seus pedidos, mas a motivação indigna que induz tais atos religiosos, mas a motivação indigna que induz tais atos religiosos. Deixa eu ver, compreender o que ele quis dizer aqui. Entretanto, não é a mera extensão ou repetição que Cristo condena. Ou seja, não é o mero ato de você repetir o pedido, né? Como eu frisei aqui, não é o mero ato de você repetir um pedido que você fez. Eu orei hoje, eu pedi a Deus a salvação para alguém, para um irmão em específico. Amanhã eu oro e peço a salvação para aquele irmão em específico. Não é isso. Não é isso. Não é, entretanto, não é a mera extensão ou repetição que Cristo condena, mas a motivação indigna que induz a tais atos religiosos. Mas é uma coisa superficial, um ato vazio e religioso, né? É como que as pessoas que nem procuram, como eu falei, oração é uma questão de comunhão. As pessoas nem procuram estar em comunhão com o Senhor e ficam ali pensando que Deus é alguém que você chega só para pedir. Não, Deus é Pai. Você tem que ter relacionamento com o Pai. Ele tem relacionamento com o Filho, e não com o estranho, né? Vamos ver mais algumas notas aqui. Pega uma nota da Bíblia de Estudo de Genebra. Gostaria também de lê-la para a gente refletir em cima do que os irmãos que escreveram esse rodapé dizem. Não useis de vãs repetições. Essa proibição não contradiz o princípio de continuarmos pedindo a Deus aquilo que cremos ser da sua vontade. O que eu falei. Eu oro hoje pedindo uma coisa, amanhã eu oro pedindo essa mesma coisa. Isso não é proibido, né? Mas corrige a ideia de que Deus se impressiona com a qualidade das palavras. Ou seja, Deus não vai se impressionar, nem vai se intimidar e nem vai se comover pela multidão de palavras, né? Como eu frisei, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Glória a Deus. Existe um outro irmão aqui também, mas vamos continuar aqui na leitura. Não vos assemelheis, pois, a eles. Assemelhar quem? A estas pessoas que ficam repetindo.
essas orações intermináveis, orações que ele nem costuma nem saber o que está falando. Ou que chega a me dar essas orações assim, sem sentido, né? Esses falatórios tagarelice, como diz o irmão Moody. Pois a eles, não vos assemelheis, pois a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Não é necessário ficar no repeteco, mas é necessário pedir, né? E pedindo, Deus vai nos responder. Mas é o Pai. É uma questão de comunhão. Gostaria de trazer um outro comentário para melhorar aqui a nossa reflexão sobre este assunto. Ok? Veja o que diz aqui o comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Embora Jesus estimulasse uma oração persistente e logo revelasse um padrão para a oração, ele condenava uma vazia repetição de palavras por aqueles que não tinham um relacionamento pessoal com o Pai. Embora ele aprovasse que a gente estivesse sempre pedindo, sempre buscando, né? Ele buscasse isso, e ele também fazia isso. Jesus estava sempre orando. No entanto, ele condenava essas repetições vazias, vãs, como eu falei, vãs, ou seja, desnecessárias. Né? Uma oração é uma questão de comunhão. Jesus disse aos seus seguidores: não useis de vãs repetições como gentios. Os crentes não oravam para ídolos de madeira ou pedra, eles oravam para um Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus é vivo e verdadeiro. Se você ora para Deus, sabendo disso e crendo nisso, a sua oração fica bem mais fácil. Mas será que você já não está orando a um ídolo? Será que você esqueceu quem é o seu Deus e ora para o seu Deus como se você orasse para um ídolo? Ora, talvez, com uma oração vazia? Ora, talvez só por causa de uma aflição, mas não existe uma fé genuína? Aquela parábola lá da mulher em Lucas 18, do 1 em diante, ela fala justamente sobre fé. É oração, mas é uma oração com fé. É uma oração para do servo de Deus, para que eles possam estar tendo uma vida de comunhão, uma vida de fé, porque o Senhor virá. E eles precisam estar em comunhão e em fé verdadeira e genuína diante de Deus, porque quando Jesus vier, diz lá o final da parábola, porventura ele achará fé na terra. Isso indica que nos últimos dias será raro a fé verdadeira e genuína. Ou seja, haverá muita hipocrisia, muita religiosidade vazia, haverá muito formalismo, haverá muita, mas não haverá fé verdadeira, genuína. Aquela fé, então você está orando a quem? É um Deus vivo e verdadeiro, né? Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa, porque como disse Jesus, ele sabe. Mas Ele quer ouvir as nossas orações e sabe que precisamos dela. Agora nós precisamos, porque a oração desenvolve a nossa comunhão com Deus, quebranta o nosso coração, torna-nos mais humildes e preparados para receber a palavra, para receber a orientação de Deus. Né? É esta oração aqui, a oração do secreto, porque a oração do soberbo, a oração do hipócrita que exibe, do ostentador, e esta oração não prepara o coração de ninguém. A oração do tagarela, ela não é inteligente, a oração repetitiva, ela não é inteligente, mas essa oração aqui é a oração do secreto, aquele bate-papo seu com o Pai. Essa oração é oração inteligente. E essa oração, ela não serve só para você falar com Deus e pedir a Deus e conversar com Deus, mas ela serve também como uma forma de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, preparando o seu coração
para que quando Deus trouxer a resposta dele, você ser humilde e submisso o suficiente para receber a resposta dele. Porque como eu disse, como tenho falado, você precisa saber que Deus vai te responder, mas Deus não vai te responder conforme a multidão das suas palavras, não é por muito falar que seremos ouvidos, e nem conforme aquilo que pedimos, mas conforme aquilo que necessitamos, que realmente precisamos. E aí, conforme essa necessidade, Ele poderá nos responder ou poderá deixar de nos responder, porque Ele é Pai e Ele vai saber o que nós precisamos, né? A oração desenvolve a verdade que diz: Pai, tu sabes o que é melhor. Ok? Assim eu dou uma pausa aqui e na próxima semana nós estaremos entrando na oração do Pai Nosso. E que vai aprofundar essa ideia, porque na oração do Pai Nosso eu começo dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E essa oração já vem jogando, já vem confirmando o que Jesus já antecipou aqui nessas instruções. Ok? Fique com Deus e a paz do Senhor. E eu sei que este vídeo será uma bênção para a sua vida. Então, não só assista, mas curta aí no like, compartilhe para nos ajudar, nos incentivar e aí para que outras pessoas ouçam e sejam edificadas. Se você foi edificado, edifique outras vidas também, ok? Fique com Deus e a paz do Senhor.